acabou, acabou. Bom, gente, muito bem. Jamil, há 8 anos atrás, essa música já é antiga, compôs essa música Acabou. E aí eu pergunto para você, será que já estamos em ritmo de acabou a pandemia? Será que o Brasil não vai mais ter casos nenhum de Covid? A tendência é cada vez mais a gente reduzir mais e mais os casos até zerarmos casos e óbitos? Eu sei que é o que você espera, que é o que você imagina, que é o que você sonha. E eu também, depois de 1 ano e 7 meses lutando na linha de frente da pandemia, é isso que a gente quer, cantar essa música aí do Jamil, o Acabou. Mas será que realmente a pandemia acabou? Você vai descobrir tudo isso hoje nesse vídeo científico, derrubando com as fake news, trazendo até você conhecimento sobre a realidade da pandemia da Covid-19 no Brasil e o que nos espera daqui para frente. Meu nome é Lisandro Borges, esse é o canal Descomplica EPHD, trazendo notícia, ciência, conhecimento, artigos científicos até você. Roda a vinheta. Muito bem, muito bem. A pergunta que não quer calar é, com a atual situação da pandemia no Brasil, não se pode dizer que é normal 300, 200 ou até 400 óbitos dia, isso está longe de ser normal. Mas comparado ao que a gente já viveu, chegando a quase 3.000 óbitos dia, 3.500 óbitos dia, estamos realmente numa situação bem confortável, com redução de casos e óbitos ao longo do passar do tempo. E já se vê falar muito estados e municípios flexibilizando cada vez mais as regras de distanciamento, abrindo para shows, para festas, para eventos. Cada vez mais a flexibilização está maior e, graças a Deus, essa redução de casos e óbitos se deve a 2 fatores importantes. O primeiro fator, que a gente ficou abril, maio e junho, com meses em alta de casos e óbitos, graças à variante Gama. E isso deixou nessa população, em média, 20% desta recuperada da Covid-19. Lembrando que a pessoa que pegou Covid, esse anticorpo ele dura pouco, mas ele segura contra uma nova infecção, principalmente pela variante Gama. E o segundo fator é o processo de vacinação avançado, principalmente em primeira dose. Somando então 70% em primeira dose, mais os 20% em pacientes recuperados, a gente tem uma boa taxa de proteção da circulação do novo coronavírus. Lembrando que o que importa é os 50% em segunda dose e os 20% de pessoas recuperadas da Covid-19. Uma matemática fácil, isso dá em torno de 70% de pessoas com anticorpos contra a Covid-19. Repetindo, paciente que pegou Covid precisa se vacinar para potencializar a formação desses anticorpos que vão durar mais tempo. Então não é porque você pegou Covid que você não deve se vacinar. Sim, você vai se vacinar e você vai formar muito mais anticorpos do que aquela pessoa que não pegou e somente se vacinou. Vai vacinar primeira e segunda dose. Mas, Lisandro, qual que é a realidade do Brasil hoje? Você já contou. Queda de casos e óbitos, exato. Você já explicou por que isso está acontecendo, perfeito. Mas e o que vem pela frente, que é a pergunta que não quer calar? Bom, para ver o que vem pela frente, a gente precisa ver o que está acontecendo no mundo. E aí eu trago alguns dados importantes aqui para você. Os dados não mentem, a realidade não mentem. Tudo que aconteceu na Europa e Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo com a gente. Eles também tiveram uma maré de poucos casos e poucos óbitos, retiraram a máscara, não precisa mais usar a máscara, vamos acabar com o uso da máscara e vamos flexibilizar e abrir para shows. Já estão voltando atrás em muitas atitudes. Estão revisitando o uso da máscara, pedindo para as pessoas voltarem a usar máscara
e intensificando a vacinação, que é a única maneira de segurar a contaminação com o novo coronavírus. Então eu vou trazer para vocês dados, e dados não mentem. Países que estão com mais de 70% da população vacinada em primeira dose e que estão com alta de casos, principalmente causados pela variante Delta e a Delta Plus. Quais são eles? Reino Unido está com 70%, 73% de vacinação em primeira dose, estão com alta de casos devido a Delta ou Delta Plus. Irlanda, 75% de vacinação em primeira dose e com aumento de casos. Países Baixos, mais de 70% e com aumento de casos. Dinamarca, 77% da população vacinada em primeira dose e aumento de casos. E a Alemanha, foi um exemplo da pandemia, né, fechando no momento certo, vacinando, produzindo os próprios testes. A Alemanha realmente é um exemplo nessa pandemia, junto lá com a Nova Zelândia. A Alemanha está com aumento de casos e com 66% da população vacinada em primeira dose. Lisandro, e população vacinada em primeira dose em torno de 50%, que está com aumento de casos. Quais são esses países? Então, estão com 50% em primeira dose e estão com aumento de casos. Que países são esses? Geórgia, Sérvia, Romênia, inclusive a Romênia está com as UTIs totalmente lotadas. A Romênia está preocupando o mundo com esse aumento novo de casos. Tudo causado pela Delta, viu, gente? Croácia, Eslováquia, Ucrânia, a Rússia enfrenta um grande problema na Rússia. Você que está aí na Rússia e está vendo esse vídeo, comenta aí no canal. A Rússia tem um grande problema. Primeiro a Sputnik, que grande parcela da população não confia na Sputnik e não quiseram ser vacinados, mesmo tendo a Sputnik, que foi a primeira vacina a ser lançada no mundo, mas eles não confiam na Sputnik, e eles estão com aumento de casos oriundos da Delta. Então a Rússia enfrenta um grande problema pela rejeição da vacinação. E a Albânia, também com 50% da população vacinada em primeira dose, e enfrenta um grande problema. Lisandro, e o Brasil? O Brasil está com 50% em segunda dose. É uma boa taxa, mas embora a Delta esteja predominando no Brasil, nós ainda não vimos um aumento de casos e óbitos. Isso pode acontecer? Pode. Depende do quê? Depende de 3 fatores. Primeiro, a pessoa abandonar o uso da máscara. Vai favorecer ainda mais o alastramento da Delta. Segundo, as pessoas não se vacinarem em segunda dose. No Brasil, são quase 10 milhões de pessoas que não se vacinaram, não voltaram para a segunda dose. Esse é um grande problema do nosso país. E pessoas que não se vacinaram, que é o outro grande problema pelo negacionismo, a pessoa não quis se vacinar. Então, abandono da máscara, não voltar na segunda dose ou não se vacinar e favorecer as aglomerações, esses 3 ingredientes juntos, mais a Delta, um quarto ingrediente, pode causar um aumento de casos no Brasil daqui a 1 a 2 meses. Nós rezamos, torcemos e acreditamos que isso não vai acontecer, mas depende de você, da sua atitude perante as novas variantes que vão surgir e perante a Delta. Então fica o alerta, nós podemos manter essa situação com queda de casos e óbitos, podemos manter estabilidade, que é o que a gente está vendo hoje, não cai e nem sobe, mantendo a estabilidade hoje, isso também não é tão bom assim, ou cairmos mais ainda. O que a gente espera? Que a gente caia mais ainda, mas isso depende da atitude de cada um e principalmente o não abandono do uso da máscara. Até a gente atingir 88% em segunda dose, segundo o Instituto Robert Koch, que vai segurar o alastramento da Delta e outras variantes. Gostou desse vídeo? Espero que sim. Curte, compartilhe e, por favor, se inscreve no canal. A sua contribuição na sua inscrição é muito válida pra gente. Beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Fui!